As ações da GameStop subiram mais de 7.800% nos últimos 6 meses e principalmente nas últimas 3 semanas houve uma multiplicação muito grande, com as ações passando de 17 para 325 dólares somente em janeiro de 2021. Ou seja, quem investiu 10 mil dólares na ação da GameStop há 6 meses atrás, hoje teria 780 mil dólares. E quem investiu 100 mil dólares, hoje teria 7 milhões e 800 mil dólares. Mas por que isso aconteceu? Bom, se você tem acompanhado as notícias, você sabe que isso não foi algo 100% natural, que é comum de acontecer, e que essa movimentação pode entrar para a história e até mudar a forma como o mercado financeiro mundial funciona. Todo mundo falando disso, todo mundo falando de short squeeze, falando o que aconteceu, essa treta toda que deu nos Estados Unidos. E esse aqui vai ser o vídeo mais completo que você vai encontrar, contando tudo e te explicando os conceitos e o passo a passo para você compreender toda essa história que aconteceu com o GameStop. E além disso, esse vídeo está dividido em várias partes que você pode ver aí na descrição e você pode só assistir as partes que você quiser, porque eu sei que vai ser um vídeo longo. Mas cara, esse vídeo deu muito trabalho, então se você gostar desse tipo de conteúdo, estiver curtindo o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Bom, mas vamos começar falando um pouquinho mais sobre a empresa, sobre a GameStop, o negócio que está por trás de toda essa multiplicação. Quem já foi nos Estados Unidos provavelmente conhece essa empresa, mas se você não conhece, tudo bem. Segundo a própria GameStop, aqui no site de RI dela, ela é uma varejista multicanal global, focada em videogames, cultura pop, brinquedos e outros produtos, né, de consumo eletrônico, com mais de 5.700 lojas ao redor do mundo. Então a GameStop é basicamente essa rede de lojas espalhada em alguns países do mundo, focada em vender produtos relacionados a videogames, então consoles, jogos, brinquedos, itens colecionáveis. Só que essa empresa tem caído muito nos últimos anos e as ações também têm caído muito nos últimos anos, porque a empresa depende de lojas físicas, a empresa depende de lojas localizadas em shoppings, e ela é muito fraca no e-commerce e quase não tem presença digital. E a gente sabe que o mundo dos games, assim como praticamente todo o mercado de varejo, tem migrado cada vez mais para a internet, para o e-commerce, e a GameStop não tem acompanhado essa mudança, e por causa disso, tanto os números quanto as ações da empresa têm decaído bastante. Inclusive, como já é de se esperar, 2020 foi um ano bem complicado para a empresa, que a maioria de suas lojas estão localizadas dentro de shopping centers, e são lojas físicas que a gente sabe que não funcionaram ou então tiveram sua receita bem reduzida por causa da quarentena, por causa dos lockdowns. Bom, eu separei alguns dados aqui diretamente do RI da empresa para a gente dar uma analisada, e primeiro eu queria mostrar para vocês esse gráfico que mostra a comparação entre o retorno das ações da GameStop e da Bolsa Americana. Então, na linha mais escura, a gente tem justamente as ações da GameStop, a gente pode ver como elas se desvalorizaram bastante desde 2015 até o final de 2020, enquanto a Bolsa Americana, representada pelo S&P 500, que é essa linha mais clara, o S&P 500 é basicamente o Ibovespa lá de fora, a Bolsa Americana, ela se multiplicou por quase 2 vezes, enquanto as ações da GameStop caíram pra caramba. E bom, 100 dólares investidos nas ações da GameStop no dia 30 de janeiro de 2015, no dia 31 de dezembro de 2020 seriam apenas 14 dólares e 64 centavos. Então você teria uma desvalorização de quase 86%. Enquanto a Bolsa de Valores americana, representada pelo S&P 500, teve uma valorização de 79%, quase 80%, enquanto a GameStop se desvalorizou em 80%. Aqui nessa outra tabela a gente consegue ver que ao longo do ano de 2019, né, de fevereiro de 2019 até fevereiro de 2020, a empresa fechou muitas lojas ao redor do mundo. Então ao longo desse ano ela abriu apenas 12 lojas e fechou 333 ao redor do mundo. A gente também pode ver nessa demonstração de resultados da empresa que em 2015 a sua receita, que é net sales, foi de 9 bilhões de dólares, enquanto em 2019 essa receita chegou a 6 bilhões e 400 milhões de dólares. E nesses 3 gráficos aqui a gente vê a evolução da receita, do lucro e do valor de mercado da GameStop. E como a gente consegue ver aqui, a receita da GameStop agora em 2020 está batendo ali os 5 bilhões de dólares aproximadamente, e esse valor está próximo dos patamares ali de 2007, finalzinho de 2006. A gente pode ver que a empresa ela decaiu bastante nos últimos anos, se mantendo no patamar de praticamente 10 anos atrás, sem nenhuma evolução. Já os lucros da empresa, eles vinham crescendo ali até 2006, 2010, e depois começaram a se estabilizar, e desde o ano aqui de 2018, a empresa já está tendo prejuízo. E por fim a gente consegue ver o valor de mercado da GameStop. Olha só como é que ele vinha evoluindo ali em 2008, ele cresceu bastante, em 2010 até 2014 ele ficou estável, próximo ali dos 3 bilhões, 4 bilhões de dólares, ele não saindo muito dessa faixa. Em 2014 as ações subiram de novo mais um pouco e depois já começaram a decair
e decaíram sem parar até 2020, quando a empresa chegou a valer ali 300 milhões de dólares, até que chegamos em janeiro de 2021, quando a empresa está valendo mais de 22 bilhões de dólares. Enfim, a empresa não parecia estar fazendo nada certo nos últimos anos. Ela dependia de lojas físicas, dependia de shoppings, não tinha presença online, o mercado de games já estava muito mais avançado e a GameStop parecia que tinha parado no tempo. Ninguém achava que seria possível reestruturar essa empresa e reconstruir a companhia, e por causa disso, muitas pessoas e principalmente muitos fundos de investimento começaram a apostar contra a ação da GameStop. Como assim? Basicamente, as pessoas que apostam contra uma ação ganham dinheiro se a ação cai e perdem dinheiro se a ação sobe. Geralmente a gente pensa que só dá para ganhar dinheiro com a alta das ações, com a alta dos nossos ativos, mas existe essa possibilidade de você apostar contra as ações, ganhar na queda das ações, que a gente chama de short. Bom, vamos ver o que é isso aqui. Vamos supor que você vê uma casa que vale R$1 milhão hoje, mas você acha que o preço dessa casa vai cair nos próximos meses e você quer ganhar dinheiro com isso. Mas se você acha que o preço vai cair, você não pode comprar a casa, porque senão você perderia dinheiro com a desvalorização. Então você faz uma coisa diferente. Ao invés de comprar a casa, você resolve alugar a casa com o dono. Enquanto você está alugando, você vende a casa por R$1 milhão e coloca R$1 milhão no bolso. Só que ao final desse 1 ano que você está alugando a casa, você tem que devolver ela para o dono, certo? Ou seja, você vendeu a casa, mas você vai ter que comprar ela de volta para devolver. Então por que você faria isso? Bom, se você acha que o preço dessa casa vai cair, você pensa que você pode vender essa casa hoje por R$1 milhão e quando você precisar comprar ela de volta para devolver para o dono, você vai conseguir comprar ela de volta por menos de R$1 milhão. Por exemplo, você vendeu a casa por R$1 milhão e colocou R$1 milhão na sua conta do banco. E depois de 1 ano, você vai ter que ir lá e comprar essa casa de novo para devolvê-la para o dono. Só que aí a casa está valendo 800 mil. Você achou que o preço ia cair e o preço realmente caiu de 1 milhão para 800 mil. Então você usa esse 1 milhão que você colocou na sua conta quando você vendeu a casa e compra essa casa por 800 mil e ainda sobram 200 mil reais, que foi o seu lucro. Então você ganhou dinheiro mesmo quando a casa se desvalorizou. Na lógica, nós sempre queremos vender alguma coisa por mais caro que a gente comprou, porque a gente ganha dinheiro nessa diferença. E ao fazer um short ou ao apostar contra a casa, pensando que ela ia se desvalorizar, você fez exatamente isso. Você vendeu uma coisa por mais caro do que você comprou. A diferença é que você fez isso na ordem inversa. Então primeiro você vendeu e depois você comprou. Ou seja, quando uma pessoa faz um short, ela pega alguma coisa emprestada de outra pessoa, vende essa coisa e depois recompra ela por um valor mais barato e aí devolve para a pessoa que ela tinha pegado emprestado. E a gente deu um exemplo aqui com uma casa, mas é permitido você fazer isso com as ações também. Ou seja, você pode apostar contra as ações e ganhar dinheiro quando elas caem. E é isso que muita gente estava fazendo com a ação da GameStop, a GME. Ou seja, as pessoas e fundos achavam que a ação da GameStop iria cair, então eles faziam esse short para poder ganhar dinheiro quando a ação caísse. Mas fazer um short é uma coisa muito arriscada. Quando a gente compra uma ação, a gente corre o risco de perder 100% do nosso patrimônio, já que o máximo que pode acontecer é o preço da ação ir para zero, e aí a gente perde 100% do que a gente investiu, mas a ação não pode cair mais. Por outro lado, quando a gente compra uma ação, a gente tem ganhos infinitos, a gente não tem um limite para os nossos ganhos, já que as ações podem subir para sempre. Mas quando você faz um short e aposta na queda da ação, não há limites para suas perdas, já que a ação pode subir infinitamente. Vamos voltar aqui para o imóvel. Você vendeu o imóvel por 1 milhão achando que poderia comprar ele por mais barato depois. Mas aí por algum motivo o preço do imóvel começa a subir. Então vai para 1 milhão e 200, 1 milhão e 500, depois para 2 milhões. E quando você vai comprar ele de volta para devolver para a pessoa que você alugou, você tem que pagar 2 milhões no imóvel, sendo que você tinha vendido ele por 1 milhão. Ou seja, você perdeu 100% do seu patrimônio. Mas o preço desse imóvel, assim como ele foi para 2 milhões, podia ter ido para 3 milhões, para 4, para 5 milhões. Enfim, não existem limites para as suas perdas. E além disso, quando você faz um short, você não pode ganhar mais de 100%. Caso você venda o imóvel por 1 milhão de reais e compre ele de volta por 0 reais, você ganha 1 milhão, você ganha 100%. Mas você não pode ganhar mais do que isso. Afinal, você não pode comprar o imóvel de volta por menos de 0 reais. E essa é a grande diferença entre comprar um ativo e entrar vendido, entre comprar um ativo e fazer um short. Quando você compra um ativo, o seu limite de perdas é de 100% e não há limite para os seus ganhos. O ativo pode subir infinitamente.
Mas quando você faz um short, o seu limite de ganhos é de 100% e não há limite de perdas. O ativo pode subir infinitamente. E a gente deu esse exemplo com os imóveis porque fica mais fácil de entender. Mas não é assim que funciona, né? Você não pode alugar um imóvel e vender o imóvel. Mas nas ações é exatamente assim que funciona. Você aluga a ação de outra pessoa, a ação continua pertencendo àquela pessoa, e aí você aluga ela, vende e depois recompra por um valor que, se o valor for menor, você ganha dinheiro. Se o valor for maior, você perde dinheiro e aí você devolve a ação para a pessoa. No mercado financeiro é exatamente assim. Para quem está começando agora pode parecer meio estranho, mas é assim que funciona. Então o que estava acontecendo com a ação da GameStop nos Estados Unidos é que muita gente estava apostando contra a ação. Muita gente estava short na ação da GameStop querendo ganhar dinheiro se o preço caísse. Mas Bruno, quanto que é muita gente? Bom, a gente viu que para apostar contra uma ação você antes precisa alugar essa ação. Então a GameStop ela tinha mais ações sendo alugadas do que ações. A empresa tinha mais ações sendo alugadas do que existiam de ações realmente da GameStop. É como se a empresa tivesse 1000 ações e eu alugasse 1.100 ações daquela empresa. A GameStop em si tinha cerca de 140% como relação entre o número de ações alugadas e o número de ações existentes. É como se a empresa tivesse 1000 ações e uma pessoa alugasse 1.400 ações daquela empresa. E não me pergunte, isso é uma coisa complexa, não adianta eu querer explicar aqui. Isso acontece só nos Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, isso não é permitido no mercado. Não é permitido que você alugue mais ações do que a empresa tem. E a maioria dessas ações alugadas estava na mão de grandes fundos de investimento, estava na mão de Wall Street. E quando as pessoas começaram a prestar atenção e viram como grandes fundos de investimento estavam apostando pesado contra a ação da GameStop, elas viram uma possibilidade de fazer esses grandes fundos de investimento perderem dinheiro. Mas como isso é possível? Bom, se os fundos de investimento estavam apostando contra as ações da GameStop, como eles estavam fazendo um short nas ações da GameStop, significa que eles ganhariam dinheiro se a ação se desvalorizasse e eles perderiam dinheiro se as ações subissem de preço. Então, bastava com que os preços das ações da GameStop subissem para que os fundos perdessem muito dinheiro. E lembrando que a perda é ilimitada, então quanto mais o preço da ação subisse, mais eles iriam perder, não tinha limite. Então essa ideia chegou na Wall Street Bets, uma comunidade na rede social Reddit que já contava com mais de 2 milhões de pessoas e lá eles conversavam sobre mercado financeiro, sobre ações, sobre memes, enfim. E essa ideia interessou eles bastante. E lá nos Estados Unidos existe uma espécie de conflito dentro do mercado financeiro, quase uma luta de classes. E os investidores profissionais, os fundos de investimento, as gestoras de patrimônio, os grandes bancos de investimento, eles representam Wall Street, que é a galera cheia da grana, a galera que tem muito dinheiro e que quase sempre se dá bem no mercado. Por outro lado, nós temos as pessoas físicas, os CPFs, as sardinhas, e é quase como se fosse o proletariado e a burguesia. Porque esses grandes fundos de investimento, essas gestoras, os bancos de investimento, eles muitas vezes são acusados de fazer práticas ilegais no mercado financeiro, de manipular o mercado, e mesmo assim eles nunca se dão mal. As sardinhas, as pessoas físicas, dizem que essa burguesia, Wall Street, do mercado financeiro sempre tem um apoio do governo. E se alguma coisa der errado, sempre vai ter o governo e a SEC, que é basicamente a CVM dos Estados Unidos, ali para ajudar eles. Por isso a galera da Wall Street Bets ficou tão empolgada com a ideia de poder fazer Wall Street, fazer a burguesia, fazer esses grandes fundos de investimento perderem dinheiro. Mas como é que uma comunidade de pessoas numa rede social poderia subir o preço de uma ação e fazer grandes fundos de investimento perderem dinheiro? Bom, o preço das ações ele é definido com base na lei da oferta e da demanda. Então, quanto mais pessoas querem comprar uma ação, mais o preço sobe. Quanto mais pessoas querem vender uma ação, mais o preço desce. Então, essa galera pensou, se a gente começar a comprar ações da GameStop loucamente, então os preços vão subir e os fundos de investimento que estão apostando contra a ação da GameStop, eles vão perder dinheiro. Finalmente, as sardinhas vão conseguir tirar dinheiro de Wall Street. E dentro da comunidade rolaram até comentários como esse que está na tela. Ó. Wall Street Bets parece que é a luta entre a classe trabalhadora contra os fundos de investimento, como se fossem os ricos contra os pobres. E é assim que começou o chamado Short Squeeze, que é esse termo que tem sido muito utilizado na mídia, mas a gente vai entender como é que funciona um short squeeze. Bom, quando os fundos e pessoas fazem shorts buscando ganhar dinheiro com a queda nos preços de uma ação, eles têm que alugar uma ação de alguém,
vender essa ação e depois comprar essa ação novamente. Só que quanto mais o preço da ação sobe, maior é o prejuízo da galera que está fazendo short. Mas chega uma hora em que as pessoas e os fundos não conseguem mais sustentar os seus shorts. Eles não podem mais sustentar um prejuízo tão grande, porque isso faria com que eles corressem o risco da ruína, o risco de ir à falência, por exemplo. E quando isso acontece, eles são obrigados a encerrar o short. Mas quando você acaba com o short, você é obrigado a comprar as ações de volta para devolvê-las para os donos depois que você alugou. Então sim, quando isso acontece, a maioria das pessoas e dos fundos são obrigados a comprar a ação de volta e aceitar o prejuízo. Só que quando essa galera que estava fazendo short é obrigada a recomprar as ações, elas precisam ir na bolsa de valores, precisam ir no mercado e comprar mais ações, e isso gera demanda pelos papéis. Ou seja, quando os fundos e as pessoas são obrigados a abandonar os seus shorts porque o preço subiu muito, eles acabam fazendo o preço subir ainda mais, porque vão haver mais pessoas comprando aquelas ações. E quando os preços sobem mais ainda, outras pessoas e outros fundos que estavam fazendo short, eles são obrigados a abandonar a posição e comprar mais ações no mercado, e forma esse ciclo infinito, onde pessoas que estavam fazendo short são obrigadas a abandonar, compram mais no mercado. Essa compra mais no mercado gera mais demanda, que sobe os preços. Essa subida nos preços faz com que outras pessoas abandonem o seu short e comprem mais ações no mercado, e assim em diante. Então esse é o chamado short squeeze, já que em inglês squeeze significa espremer. Então o short squeeze é espremer as pessoas que estão fazendo short, já que a alta nos preços espreme essas pessoas e elas são obrigadas a abandonar a posição. Então, no caso da GameStop, como a gente tinha mais de 140% das ações alugadas, quando o short squeeze começou a acontecer, esse efeito dominó foi muito potencializado. E foi exatamente isso que aconteceu com as ações, que saíram de $17,25 no dia 4 de janeiro para os atuais $325 depois do último pregão do mês de janeiro. Nesse processo, muitos investidores pequenos ganharam milhões e milhões de dólares, enquanto fundos de investimento chegaram a perder outros bilhões. Tá bom, a gente entendeu os conceitos e tudo o que aconteceu, mas agora vamos ver de verdade como é que foi a história desses acontecimentos e por que tá dando tanta treta, e tem até gente querendo trazer esse fenômeno pro Brasil. Bom, mas no caso agora eu vou parar de gravar, entregar o que eu gravei até agora pro meu editor, e aí ele vai editando enquanto eu termino de gravar aqui para esse vídeo sair a tempo. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Bom, vamos continuar. E no final desse vídeo aqui eu vou mostrar o hino que a galera da Wall Street Bets fez no meio de toda essa confusão, representando a classe trabalhadora, e eu acho que ficou bem engraçado, eu quero que vocês vejam. Então fica até o final desse vídeo e simbora. Eu fiz aqui uma timeline de todos os acontecimentos que rolaram, que levaram a GameStop até o ponto que a gente está hoje, e essa história na verdade começa no final de 2019, mais precisamente em setembro de 2019, quando alguns membros do Wall Street Bets, que já era uma comunidade grande na época, começaram a comprar ações da GameStop, mas na época ninguém falava de short squeeze, nada do tipo. Eles estavam comprando para investir na companhia. A ação fechou 2019 a $6, e já em março de 2020 a empresa anunciou que fecharia 320 lojas e a ação caiu para os patamares de $4. Mas as coisas começam a esquentar quando um homem chamado Ryan Cohen comprou 9 milhões de ações da GameStop quando elas valiam $8 em setembro de 2020. Ele investiu um total de $76 milhões na empresa, que se tornou dono de 10% da GameStop na época. E quem que é esse Ryan Cohen e por que que ele é importante? Bom, o Ryan, anos antes dele começar a investir na GameStop, ele fundou uma empresa de e-commerce do segmento pet que se chama Chewy, e ela é muito famosa nos Estados Unidos. Então o cara já chega com uma bagagem e uma experiência dentro da GameStop, mas simbora continuar aqui. E nesse mesmo mês de 2020, alguns membros da WSB, da Wall Street Bets, já começaram a perceber o tanto de pessoas que estavam apostando contra a ação da GameStop, o tanto de pessoas que estavam vendidas, o tanto de pessoas que estavam fazendo um short na ação da GameStop, e eles começam a articular alguma movimentação dentro dessas ações, mas nada muito definido ainda, nada muito grande. Em novembro de 2020, as coisas ficam tensas quando o Ryan faz uma carta para o quadro de diretores, para a diretoria da GameStop, e deixa bem claro a sua mensagem de insatisfação com a gestão da empresa. Na carta, ele basicamente detonou a administração da empresa, falou que eles estavam fazendo um péssimo trabalho e afundando a companhia e o valor das ações junto. Na carta, ele diz que a empresa não estava fazendo o necessário para se tornar grande e dominante no setor. Ele diz que precisavam digitalizar a empresa, fechar ainda mais lojas que não eram lucrativas e direcionar a GameStop
para o lado do e-commerce e dos esportes. Ele mostrou com base em argumentos e números como a empresa tinha decaído muito nos últimos anos, tanto em resultados, quanto em valor das ações, quanto na percepção dos clientes. E segundo ele, cada segundo era um segundo a menos em direção à morte da GameStop. Basicamente, ele estava tentando trazer os princípios que ele tinha usado na Chewy e que deram muito certo na digitalização da empresa para a GameStop e tentar fazer o mesmo processo. E logo no começo de dezembro, as ações da GameStop batem a marca de $17, com a empresa dizendo que vai fechar mais 1.000 lojas. Mas beleza, a grande alta nas ações da GameStop começa mesmo em janeiro, mais precisamente no dia 11 de janeiro de 2021, quando a comunidade Wall Street Bets e vários outros acionistas do mercado começaram a comprar com força as ações da GameStop, depois que rolou uma troca no quadro de diretores da empresa, seguindo a recomendação do Ryan Cohen. Entre os dias 11 e 14 de janeiro, as ações subiram cerca de 100% em 3 dias, e essa movimentação já fez com que vários investidores e fundos que estavam short na empresa, que estavam apostando contra a ação, recomprassem as suas posições, e só isso já fez com que o preço fosse impulsionado mais ainda para cima. Como a gente falou, quando os investidores recompram as posições, gera mais demanda. No dia 11 de janeiro, a GameStop estava sendo negociada a $19,94 e no dia 14 ela estava a $39,91. Mas foi no dia 21 de janeiro que as coisas começaram a esquentar mesmo. No dia 21 de janeiro, quando as ações estavam em torno de $40, um homem chamado Andrew Left, que é fundador de uma casa de research dos Estados Unidos, que é a Citron Research, que é uma casa que costumava dar recomendações para os clientes entrarem vendidos em algumas ações e tal. O Andrew Left, ele falou que as ações da GameStop iriam voltar rapidamente para os $20, lembrando que as ações estavam em 40. Pois é, no dia seguinte, dia 22 de janeiro, as ações da GameStop subiram para $65 e a Citron afirmou que, depois de 20 anos dando recomendações para seus clientes entrarem vendidos em algumas ações, eles nunca mais fariam isso, não fariam mais recomendações para os seus clientes entrarem vendidos depois de 20 anos fazendo isso. E isso virou uma espécie de marco para Wall Street Bets e para esse movimento liderado pelos investidores de varejo, porque eles estavam vendo um cara de Wall Street, um cara fundador de uma casa de research, mudar o seu modelo de negócio por causa de uma movimentação nas ações da GameStop. Passando para o dia 26 de janeiro, um homem chamado Chamath Palihapitiya, que foi um dos primeiros executivos do Facebook, que é um dos donos do Golden State Warriors e principalmente CEO da Social Capital, disse que a empresa estava comprando opções de compra da GameStop a $115, com strike de $115 para fevereiro. Só para a gente não entrar muito nesse tópico de opções, o Chamath estava basicamente apostando seu dinheiro de que as ações da GameStop estariam acima de $115, mais ou menos na metade de fevereiro. Ainda no dia 26 de janeiro, um dos maiores inimigos da Wall Street Bets fechou a sua posição vendida em GameStop. O fundo de investimento Melvin Capital, que levou um grande prejuízo para casa ao recomprar as ações depois de apostar contra a empresa. E olha só, esse fundo, estima-se que esse fundo levou em torno de $3 bilhões de prejuízo. E nesse mesmo dia, a ação da GameStop foi a mais negociada da bolsa americana, passando Tesla e Apple. E olha que essas empresas, elas são 81 vezes e 233 vezes o valor de mercado da GameStop. E isso foi outro grande marco para a galera da Wall Street Bets, que estava liderando esse short squeeze. Vale lembrar que no dia 26 a ação fechou a $148, com uma alta de 92%. E ainda no final do dia 26 de janeiro, o próprio Elon Musk fez esse tweet que está aí na tela na sua conta, com mais de 44 milhões de seguidores no Twitter. Então ele fez aquela brincadeira com aquele meme Stonks, e ele ainda colocou o link para você entrar na comunidade Wall Street Bets no Reddit. E isso foi outro grande marco e fez as ações da GameStop dispararem após o fechamento do pregão. E logo na manhã do dia 27 de janeiro, quarta-feira, o Andrew Left, da Citron Research, disse que eles encerraram a posição vendida na GameStop com prejuízo de aproximadamente 100% ao recomprar as ações por $90 após ter alugado elas e vendido naquele processo que a gente já conhece. Mas esse dia 27 é quando o circo começou a pegar fogo. As ações da GameStop já começaram o dia avançando até os $350. Foi nesse dia 27 que o estado de Massachusetts e as autoridades reguladoras do mercado americano começaram a falar sobre uma possível interrupção das negociações das ações da GameStop por 30 dias
para acalmar os ânimos. E a partir desse dia começaram a ocorrer também algumas pequenas interrupções ao longo do dia nas negociações da GME. Durante a tarde, uma das maiores corretoras dos Estados Unidos, a TD Ameritrade, começou a restringir a negociação da GME, da ação da GameStop e de algumas outras ações que tinham subido muito nos últimos dias. Segundo eles, era para a segurança da companhia e dos investidores, mas obviamente a internet não gostou nada dessas restrições que, por exemplo, impediam que você comprasse muitas ações da GameStop, comprasse muitas opções de compra da GameStop. Ainda no dia 27, o Chamath, que é aquele cara que tinha comprado as opções, ele avisou que ele vendeu todas as opções e que ele iria doar todo o dinheiro, todo o lucro e todo o investimento que ele havia feito. Mas ele aproveitou essa oportunidade para criticar bastante Wall Street ao vivo na TV. Ele disse que não fazia nenhum sentido o governo e os grandes fundos de Wall Street dizerem que a internet, que a Wall Street Bets estaria manipulando o mercado, quando a própria Wall Street, quando os grandes fundos, eles estão direto fazendo isso com várias ações. A partir desse momento ficou bem claro que todo esse movimento agora já representava uma luta entre os investidores e traders de varejo contra o Wall Street, contra o sistema. Aqueles caras da Wall Street Bets, aqueles traders, aqueles investidores pequenininhos, eles já não estavam mais ali pelo lucro, e sim representando essa luta. E finalmente a SEC, a SEC, basicamente a CVM lá dos Estados Unidos, eles falaram que eles estavam recolhendo informações, integrando tudo para dar uma opinião e ver o que eles fariam. Mas olha só o tanto de tempo que eles demoraram para começar a atuar. E as ações da GameStop fecharam essa quarta-feira em $347. E olha que durante a noite o Wall Street Bets foi banido do Discord e o grupo do Reddit ele ainda foi fechado, ele ainda foi privado por algumas horas. Então chegamos no fatídico dia 28 de janeiro, onde logo na abertura as ações já dispararam para $480, subindo quase 40%. Porém, ainda na manhã do dia 28, o aplicativo de investimentos Robinhood, que é muito utilizado nos Estados Unidos, até por ser taxa zero, ele bloqueou a compra das ações da GameStop. Então, os investidores não poderiam mais comprar ações da GameStop pelo aplicativo Robinhood, e o aplicativo estava permitido só que você vendesse. Então, você poderia vender as ações da GameStop pelo aplicativo, mas você não poderia comprar. E em seguida, outro aplicativo muito usado também, que é o Webull, fez a mesma coisa. Com essas restrições, em 1h30, as ações da GameStop passaram de $480 para $132, uma queda de 72% em 1h30, porque a grande maioria dos investidores não conseguia comprar ações, mas conseguia somente vendê-las. Essas mudanças e as restrições do Robinhood foram para proteger a companhia, que poderia estar sofrendo com toda aquela volatilidade, todas aquelas negociações, lembrando que o Robinhood é taxa zero, e precisaria se reformular e restringir um pouco mais as movimentações para que ele se encaixasse de volta nas regras da SEC, da SEC, que é a CVM americana. Então, para resolver esse problema e ficar tranquilo com a SEC, o Robinhood fez um levantamento de $1 bilhão com os seus sócios, com as pessoas que investiam na companhia, simplesmente para acabar com um problema que era a ausência de dinheiro, a ausência de cash dentro da companhia. E choveram críticas em cima do Robinhood depois disso. A internet estava afirmando que o aplicativo tinha feito essas restrições simplesmente para que as ações parassem de subir e diminuísse as perdas dos grandes fundos de investimento. Ou seja, chegou nesse momento onde todo mundo estava pensando que até as corretoras estavam tentando proteger o Wall Street, proteger os grandes fundos de investimento na luta contra os investidores pessoas físicas. Inclusive, até alguns senadores americanos começaram a discutir, começaram a criticar o que o Robinhood tinha feito e começaram a exigir explicações da companhia. E, inclusive, o aplicativo foi processado por remover a compra de ações da GameStop no meio de uma alta sem precedentes, com o objetivo de privar os investidores de varejo de comprá-las e, portanto, manipulando o mercado. E, inclusive, umas 20 pessoas foram protestar na sede do aplicativo na Califórnia. Ao longo do dia 28, as ações se recuperaram um pouquinho e a GameStop fechou a $195 com a queda da restrição do aplicativo Webull. Para fechar esse dia super polêmico, o Elon Musk apareceu de novo no Twitter e dessa vez para criticar a lógica de Wall Street e criticando a existência da possibilidade de você fazer uma operação como short, onde você vende uma ação que você não tem, e o tweet está aí na tela. E na sexta-feira, dia 29, as ações já dispararam novamente logo pela manhã, batendo a marca dos $380 de novo. E o dia foi recheado de tretas e ameaças dos dois lados. Algumas pessoas falavam que o Wall Street estava manipulando o mercado através de corretoras e grandes fundos de investimento que estavam evitando que o preço subisse. Outras pessoas falavam que quem estava manipulando o mercado era a Wall Street Bets, querendo organizar todo aquele short squeeze
e que isso seria manipulação de mercado. Mas uma coisa que prevaleceu dos dois lados ao longo do dia foram as críticas à SEC, a CVM americana, né, alegando que o órgão não estava sendo capaz de fazer nada com aquele mercado, não estava sendo capaz de organizar o mercado financeiro como ele deveria. E então, o último pregão do mês, dia 29 de janeiro, fechou com a ação da GameStop em $325 e toda essa confusão. E lembrando que eu falei apenas da GameStop, tiveram outras ações que fizeram movimentações parecidas e até criptomoedas desconhecidas que se valorizaram em questão de 1000% em poucos dias. Com suas ações a esse preço, o valor de mercado da GameStop hoje está em torno de 125 bilhões de reais, mais do que o Banco do Brasil e mais do que 5 valuations da Via Varejo atualmente. E hoje, sábado, dia 30 de janeiro, a Wall Street Bets, aquela comunidade no Reddit, chegou à marca de 7 milhões de membros. Vale lembrar que no começo disso tudo, ela tinha 2 milhões de membros. Então, ao longo desses poucos dias, entraram 5 milhões de pessoas na comunidade, um número maior do que o número de CPFs que investem na Bolsa Brasileira. E relaxa que eu ainda vou mostrar o hino no final do vídeo, mas eu queria falar para vocês que ao longo de todos esses dias e essas semanas, o que a gente pôde ver foram ataques dos dois lados, Wall Street criticando Wall Street Bets criticando Wall Street, um falando que um estava manipulando o mercado, um falando que o outro estava manipulando o mercado. Enfim, foi uma confusão danada. Algumas pessoas falam que isso não pode acontecer, esse tipo de movimentação na internet. Outras pessoas falam que o Wall Street já faz isso há muito tempo, manipulando o mercado. Enfim, foi uma confusão danada e, como eu disse, isso acabou virando uma briga de ideologias, como se fosse realmente a classe trabalhadora brigando contra a burguesia rica e poderosa. Nós tivemos investidores, pessoas físicas, fazendo 11 milhões de dólares com investimentos iniciais de menos de 100 mil. Nós tivemos fundos de investimento perdendo bilhões de dólares em poucos dias. E nós tivemos a mídia dos Estados Unidos e até a mídia brasileira dominada pela GameStop. Então, pra gente finalizar o vídeo, eu quero passar a curiosidade para vocês. Olha só, com a ação fechando sexta-feira, dia 29, a $325, o Ryan Cohen, que é aquele cara lá do comecinho, que ele comprou 10% da companhia, ele multiplicou seu patrimônio por 40 vezes. E hoje ele tem mais de 2 bilhões de dólares investidos na empresa. E ele virou quase uma celebridade dentro da galera da Wall Street Bets. E eles fizeram, inclusive, o hino, que eu prometi pra vocês, eles fizeram esse hino sobre toda a situação que aconteceu. E o Ryan Cohen foi colocado como um salvador, como um líder nessa movimentação toda desse short squeeze. E antes de eu passar o hino, eu peço que vocês deem um like nesse vídeo, que deu um trabalhão muito grande. Tamo junto, se inscreve no canal se você curtiu e fiquem com esse hino. There once was a stock that put to sea. The name of the stock was GME. The price blew up and the shorts dipped down. Hold my bully boys, hold. Soon may the tendy man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go. She had not been 2 weeks from shore when Ryan Cohen joined the board. The captain called all hands and swore he'd take his shares and hold. Soon may the tendy man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go. Before the news had hit the market, Wall Street Bets came up and bought it. With diamond hands, they knew they'd profit if they could only hold. Soon may the tendy man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take